O trovão não veio das nuvens naquele dia. Veio do choque entre duas espadas, uma forjada nos céus, outra temperada na rebelião pura. Mas o que aconteceu nos últimos segundos dessa batalha mudou tudo o que pensávamos saber sobre misericórdia divina. Quando o último eco se dissipou pelas montanhas do norte, 300 gigantes nefilins jaziam em silêncio eterno, e o arcanjo Gabriel havia descoberto um segredo sobre Deus que nem mesmo os anjos conheciam. Esta é a história que foi escondida da humanidade por milênios. Nos últimos dias, antes das águas purificadoras cobrirem a terra, quando Noé martelava as últimas tábuas da arca e os animais começavam sua misteriosa migração, uma rebelião final fermentava nas montanhas inacessíveis do norte. Os nefilins, sobreviventes, cientes de que o julgamento divino se aproximava, tomaram uma decisão que ecoaria através dos séculos. Se deviam perecer, seria lutando contra o próprio Criador. Mas havia algo que eles não sabiam. Algo que mudaria tudo. O salão do trono celestial vibrava com harmonias que nasciam antes do tempo. Gabriel, cujas asas cobriam distâncias que a mente humana não pode conceber, prostrou-se diante da presença que fazia as estrelas cantarem em coro. Mas desta vez, algo era diferente. Meu mensageiro fiel, ressoou a voz que um dia disse: haja luz. Os últimos filhos da união proibida escolheram o caminho da resistência. Anak, Goliat, Refaim e seus irmãos se fortificaram além das nuvens, jurando que suas espadas só descansarão quando seus corações pararem. Gabriel ergueu os olhos, e neles dançava uma pergunta que suas palavras não ousavam formar. Como poderia existir misericórdia para aqueles que nasceram da corrupção e escolheram aprofundá-la? Senhor, murmurou o arcanjo, sua voz como vento entre cedros milenares. Tua justiça é perfeita e teus caminhos insondáveis. Mas estes gigantes, alguns ainda guardam fragmentos da imagem em que foram criados, mesmo corrompida. Exatamente por isso, te envio, Gabriel. A resposta veio carregada de uma tristeza infinita. Não apenas para executar o julgamento, mas para oferecer uma última oportunidade de redenção. Mesmo na ira que purifica, minha misericórdia permanece como rocha inabalável. O peso da missão desceu sobre Gabriel como o peso de mundos inteiros. Ele sabia, com a certeza que só os anjos possuem, que alguns gigantes escolheriam a extinção antes da humilhação da submissão. Mas o que ele não sabia era que esta missão revelaria algo sobre Deus que mudaria sua própria natureza angelical para sempre. Vai, meu servo, e lembra-te, a verdadeira vitória não está em quantos caem, mas em quantos escolhem se levantar. Gabriel desceu como um cometa de luz pura, suas asas gerando tempestades que dobravam árvores que haviam testemunhado a criação de Adão. O vale onde os nefilins aguardavam era uma fortaleza natural esculpida pelos próprios gigantes. Penhascos de granito negro que perfuravam as nuvens como dedos acusadores apontados para o céu. Ali, em formação de batalha que faria exércitos humanos tremerem de terror, 300 gigantes aguardavam. Mas havia algo estranho neles. Algo que Gabriel nunca havia visto antes em criaturas rebeldes. Seus corpos, alguns ultrapassando 20 côvados de altura, brilhavam com armaduras forjadas em metais que não existiam na terra. Ligas criadas com conhecimento roubado dos céus por seus pais caídos. Anak, o maior e mais terrível deles, ergueu sua lança que mais parecia o mastro de um navio. Seus olhos, que um dia carregaram centelhas de humanidade, agora ardiam com fogo que não aquecia, apenas consumia. Então, o Todo-Poderoso envia seu cão de guarda favorito, rugiu Anak, sua voz fazendo avalanches rolarem pelas encostas distantes. Que assim seja. Viemos aceitar nosso fim, mas não como cordeiros mudos. Morreremos como nascemos, em desafio. Gabriel pousou suavemente no centro do vale, um ponto de luz serena em meio à tempestade de ódio que o cercava.
Sua espada permanecia embainhada, suas mãos abertas em gesto de paz. Mas por que um arcanjo guerreiro chegaria desarmado para enfrentar 300 gigantes furiosos? Anak, filho de Arba, descendente dos vigilantes caídos. Sua voz cortou o ar como mel misturado com trovão. Ainda há tempo. O Senhor dos Exércitos oferece misericórdia mesmo àqueles que corromperam sua criação mais preciosa. Misericórdia. Goliat, ancestral do famoso campeão filisteu, cuspiu no chão, criando uma cratera fumegante. Onde estava sua preciosa misericórdia quando nossos pais foram expulsos das cortes celestiais? Onde estava quando fomos amaldiçoados a existir entre duas naturezas pertencendo completamente a nenhuma? O coração de Gabriel se contraiu. Pela primeira vez em sua existência eterna, ele começou a entender a tragédia que estava diante dele. Estes seres nunca pediram para nascer divididos entre o celestial e o terreno. Nunca escolheram carregar o peso de duas naturezas em guerra constante. Gabriel estendeu suas mãos, e uma luz suave como a aurora emanou de suas palmas, envolvendo todo o vale em um brilho dourado que fazia as armaduras dos gigantes parecerem sombras. O Altíssimo conhece vossa dor, declarou o arcanjo, sua voz carregando ecos da compaixão eterna. Vocês não escolheram nascer desta união que violou as leis da criação. Não pediram para carregar o peso de duas naturezas em conflito eterno. Por isso, ele oferece uma escolha que transcende vossa origem. Mas o que Gabriel estava prestes a oferecer era algo que nunca havia sido oferecido antes na história da criação. Renunciem à rebelião que herdaram, aceitem o julgamento com humildade e suas almas encontrarão a paz que sempre buscaram. Um silêncio pesado como montanhas desceu sobre o vale. O vento parou de soprar, os pássaros cessaram seus cantos, até mesmo o eco das avalanches distantes se calou. Era como se toda a criação prendesse a respiração, aguardando uma resposta que mudaria o curso da história espiritual. Liderados por Anak, Goliat e outros cujos nomes se tornariam lendas de terror, eles representavam algo que faria Gabriel questionar tudo o que sabia sobre justiça. Seus olhos não mostravam mais qualquer traço de humanidade, apenas a determinação férrea de morrer lutando contra aquele que consideravam seu opressor cósmico. Então que seja, declarou Anak, erguendo sua lança em direção ao céu. Se não podemos viver com honra em um universo que nos rejeita, morreremos com ela intacta. Gabriel desembainhou sua espada e a lâmina irradiou uma luz que fez o sol parecer uma vela tremulante. Mas o que ele não sabia era que esta batalha testaria não apenas seu poder, mas sua própria compreensão da natureza de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de vossas almas, murmurou o arcanjo, lágrimas de luz escorrendo por seu rosto, pois eu devo executar sua justiça, mesmo que isso parta meu coração. O que se seguiu não foi uma batalha comum entre seres de carne e osso, mas um confronto cósmico entre o divino e o corrompido. Gabriel se movia como luz líquida, sua espada cortando através das armas dos gigantes, como se fossem feitas de argila seca. Mas algo impossível estava acontecendo. Os Nefilins lutaram com uma ferocidade que fez Gabriel recuar pela primeira vez em milênios. Anak, com força que fazia montanhas tremerem, conseguiu um golpe que deixou uma marca de fogo sobrenatural no braço do arcanjo. Você sente dor, mensageiro do Altíssimo, gritou Anak triunfante, sangue dourado escorrendo de sua própria testa. Você não é invencível. Você pode ser ferido como qualquer um de nós. Sim, respondeu Gabriel, sua voz calma, apesar da ferida que ardia como estrela nascente. Eu sinto dor porque escolho sentir. É isso que me separa de vocês. A capacidade de sofrer por amor, não apenas por orgulho ferido. Mas havia algo mais profundo acontecendo nesta batalha. Algo que mudaria Gabriel para sempre. A batalha se intensificou até níveis que faziam a própria realidade tremular.
Goliate, ferido mortalmente por um golpe que cortou não apenas sua carne, mas os laços que o prendiam à rebelião, olhou para Gabriel com olhos que recuperaram um lampejo da humanidade perdida. "Por quê?", sussurrou ele, sangue dourado espumando em seus lábios. "Por que você chora por nós? Somos seus inimigos, somos abominações." A resposta de Gabriel revelaria algo sobre o coração de Deus que nem mesmo os anjos compreendiam completamente. "Porque", sussurrou o arcanjo, sua voz quebrada pela emoção, "vocês eram filhos também, filhos perdidos, filhos feridos, mas ainda assim, filhos do mesmo Criador que me formou." Quando a poeira da batalha finalmente baixou, apenas Anak permanecia de pé entre os 200 que escolheram lutar. Seu corpo massivo estava coberto de feridas que brilhavam com luz celestial, cada corte irradiando uma pureza que contrastava com a escuridão que ainda habitava seu coração. Mas o que aconteceria a seguir testaria os próprios limites da misericórdia divina. Sua lança estava quebrada, sua armadura havia se desintegrado, mas seus olhos ainda ardiam com um desafio que parecia desafiar não apenas Gabriel, mas toda a ordem cósmica. "Termine logo", ele ordenou, cuspindo sangue que brilhava como ouro líquido. "Mas saiba disto, arcanjo, morremos como guerreiros, não como súditos." Gabriel se aproximou lentamente, sua espada baixa, não em sinal de rendição, mas de respeito por um adversário que, mesmo na derrota, mantinha sua honra feroz. "Anak, último dos gigantes", disse Gabriel com voz que carregava o peso de eras. "Ainda há tempo. Uma única palavra de arrependimento genuíno e sua alma encontrará a paz que sempre buscou." A resposta de Anak revelaria algo sobre a natureza da escolha livre que nem Gabriel esperava. O gigante riu, um som amargo que ecoou pelas montanhas vazias como o lamento de mundos perdidos. "Você não entende, arcanjo", disse Anak, sua voz carregada de uma tristeza que transcendia a raiva. "Nós não somos como vocês, seres puros criados para a obediência. Fomos forjados na rebelião, temperados na violência. É nossa natureza mais profunda." "Não", replicou Gabriel com firmeza. "Vocês escolheram essa natureza, e até este último momento podem escolher diferente." Mas a escolha final de Anak testaria tudo o que Gabriel acreditava sobre livre-arbítrio e misericórdia. Anak olhou para o céu, onde as primeiras nuvens do dilúvio começavam a se formar. "Então que minha escolha final seja esta", declarou ele. "Prefiro a extinção completa à escravidão eterna." Com um grito que fez as próprias montanhas tremerem, Anak se lançou contra Gabriel numa última investida desesperada. Era o ataque de um ser que havia perdido tudo, mas se recusava a perder sua dignidade final. A espada de Gabriel atravessou o coração do gigante com precisão cirúrgica. Mas no exato momento da morte, algo que confirmaria para sempre a natureza da escolha livre aconteceu. O arcanjo segurou o corpo massivo que desabava e, mesmo naquele momento final, ofereceu palavras de perdão em língua angelical. Palavras que poderiam purificar qualquer alma que as aceitasse. "Por quê?", murmurou Anak, seus olhos se fechando. "Por que ainda oferece perdão quando eu o rejeito até o último suspiro?" A resposta de Gabriel revelaria a verdade mais profunda sobre a natureza da justiça divina. "Por quê?", respondeu Gabriel, lágrimas de luz pura escorrendo por seu rosto. "Mesmo na execução da justiça mais severa, a misericórdia de Deus permanece disponível, mas ela só pode ser recebida por quem a deseja." Aconteceu algo que confirmou para Gabriel a natureza absoluta da escolha livre. A alma de Anak, endurecida por gerações de rebelião consciente, rejeitou até mesmo a graça oferecida no momento da morte. Ela descendeu como uma sombra negra em direção ao abismo que ele mesmo havia escolhido. Gabriel permaneceu sozinho no vale, sabendo que havia presenciado algo que mudaria para sempre sua compreensão da natureza da justiça divina e dos limites da escolha livre.
Quando Gabriel retornou à presença do Altíssimo, suas asas estavam manchadas não apenas com o sangue dourado da batalha, mas com as lágrimas que derramara por cada alma que escolheu conscientemente sua própria perdição. "Está consumado, Senhor", relatou o arcanjo, sua voz carregada de uma sabedoria nova e dolorosa. Os últimos gigantes encontraram o fim que escolheram. 300 na rebelião absoluta, 300 na rejeição consciente da graça oferecida. "E você, meu servo fiel?", perguntou a voz que ecoa através dos séculos. "O que aprendeu nesta missão que testou sua fé na possibilidade de redenção?" A resposta de Gabriel revelaria uma verdade sobre Deus e a natureza da escolha livre que mudaria sua própria compreensão angelical. Gabriel se ajoelhou, seu coração pesado com a sabedoria recém-adquirida. "Aprendi, Senhor, que tua misericórdia é infinita, mas não pode ser forçada sobre quem a rejeita conscientemente. Aprendi que a escolha livre é tão sagrada que tu permites que almas se condenem eternamente em vez de violá-la. E aprendi que a maior tragédia não é a execução da justiça, mas a rejeição deliberada da graça oferecida gratuitamente." Bem falado, Gabriel. "Pois em breve, quando meu filho unigênito descer à terra, ele demonstrará que mesmo oferecendo sua própria vida, alguns ainda escolherão rejeitá-lo. E você, que hoje presenciou a rejeição absoluta da graça, compreenderá então por que a cruz foi necessária, não para forçar a salvação, mas para oferecê-la a todos, mesmo sabendo que nem todos a aceitarão. O Vale dos Gigantes permanece silencioso até hoje, suas pedras negras guardando o eco de uma batalha que poucos conhecem, mas que revelou uma verdade fundamental sobre a natureza da escolha livre e seus limites absolutos. Ali, onde os últimos nefilins rejeitaram conscientemente a graça oferecida, aprendemos uma verdade profunda sobre a natureza da justiça divina. Gabriel nunca esqueceu a rejeição unânime dos 300 gigantes ou o desafio final de Anak. Cada alma que passou por suas mãos naquele dia o ensinou algo novo sobre a sacralidade da escolha livre e os limites da própria misericórdia divina. Pois no final, não foi apenas a natureza dos gigantes que foi revelada naquele vale, foi também a natureza de um Deus que ama tanto a liberdade de suas criaturas que permite que escolham sua própria condenação. A chuva começou a cair naquela noite, as primeiras gotas do dilúvio que lavaria a terra para um novo começo. E nas gotas que tocaram o Vale dos Gigantes, alguns dizem que ainda se pode ouvir o eco de uma verdade que ecoa através dos séculos. A graça de Deus está disponível para todos, mas só pode ser recebida por quem a deseja. A escolha livre é tão sagrada que nem mesmo o próprio Deus a violará. E assim termina a história jamais contada do julgamento dos gigantes, onde a justiça e a misericórdia se encontraram num vale perdido e onde um arcanjo aprendeu que o coração de Deus chora, até mesmo por aqueles que escolhem conscientemente rejeitá-lo até o fim. Esta revelação sobre a natureza da escolha livre precisa alcançar mais corações. Seu like e inscrição são fundamentais para que o algoritmo leve essas verdades profundas a milhares de pessoas que precisam compreender a sacralidade do livre-arbítrio. Gabriel aprendeu que a misericórdia divina está sempre disponível, mas só pode ser recebida por quem a deseja. Que essa mesma graça oferecida aos gigantes também cubra sua vida e família. Deixe seu like agora, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma revelação bíblica. E nos comentários, escreva esta oração de proteção. Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, proteja eu e toda a minha família de todo mal. Sua participação faz a diferença. Juntos, levaremos a palavra sagrada para dentro de cada lar, transformando famílias através da verdade divina.